Imagine um mundo onde todas as crianças que nascerem daqui para frente já tenham o futuro financeiro praticamente garantido. Não importa onde nasceram, quem são os pais ou em que país vivem, quando chegarem à idade adulta, todas terão pelo menos $1 milhão. Parece perfeito, não é? Sem pobreza, sem pessoas preocupadas em pagar contas e talvez até sem a necessidade de trabalhar apenas para conseguir sobreviver. Mas existe um problema que quase ninguém percebe. Se todo mundo fosse milionário, ser milionário ainda significaria ser rico? Antes de descobrir o que poderia acontecer, já deixa o like no vídeo, porque hoje vamos imaginar como seria viver em um mundo onde o dinheiro deixaria de ser um problema para quase todo mundo. No começo, provavelmente, nada pareceria muito diferente. As crianças continuariam indo à escola, os pais continuariam trabalhando, as pessoas continuariam vivendo suas vidas normalmente. A grande mudança começaria quando essa nova geração chegasse à idade adulta. Imagine ter 20 anos e saber que você tem $1 milhão esperando por você. Você ainda trabalharia 8 horas por dia em um emprego que odeia? Talvez algumas pessoas continuassem trabalhando porque gostam da profissão, mas muitas outras poderiam simplesmente pensar: eu não preciso fazer isso. E isso criaria uma situação muito estranha. Quem continuaria fazendo os trabalhos mais cansativos? Quem trabalharia na construção? Quem limparia as ruas? Quem trabalharia em fábricas? Quem dirigiria caminhões durante horas? Quem trabalharia em plantações? Se cada pessoa tivesse dinheiro suficiente para viver sem trabalhar, muitos desses empregos poderiam começar a ficar sem trabalhadores. E quando existe muita procura por trabalhadores, mas poucas pessoas querem trabalhar, os salários começam a subir. Uma profissão que hoje paga pouco poderia se tornar extremamente bem remunerada. Mas isso teria uma consequência. As empresas precisariam recuperar esse dinheiro de alguma forma e provavelmente fariam isso aumentando o preço dos produtos e serviços. Imagine que praticamente todo mundo tenha dinheiro suficiente para comprar uma casa, mas a quantidade de casas disponíveis continue praticamente a mesma. O que você acha que aconteceria? As pessoas começariam a oferecer mais dinheiro pelas casas. Uma casa que custava 100 mil poderia passar a custar 500 mil, depois 1 milhão, talvez até muito mais. E isso poderia acontecer com carros, terrenos, restaurantes, viagens e vários outros produtos. Porque existe um problema que dinheiro nenhum consegue resolver sozinho. Não podemos simplesmente criar mais coisas porque todo mundo ficou rico. Podemos colocar mais dinheiro em circulação, mas ainda precisamos de pessoas para construir as casas, de agricultores para produzir comida, de energia para alimentar as cidades, de matérias-primas para fabricar produtos e de profissionais para prestar serviços. É aí que começamos a perceber algo estranho. Você poderia ter $1 milhão na sua conta, mas isso não significa necessariamente que você conseguiria comprar uma casa de luxo, porque se milhões de pessoas também tiverem 1 milhão, os preços poderiam subir junto com o dinheiro e então o próprio significado de milionário começaria a desaparecer. Hoje, alguém que possui 1 milhão é considerado rico em muitos lugares, mas imagine um mundo onde quase todo mundo possui essa quantia. Ser milionário seria tão comum que deixaria de impressionar? Seria como dizer que você possui um celular, todo mundo teria? Então as pessoas começariam a procurar outras formas de se diferenciar. Algumas investiriam em empresas, outras comprariam terrenos, algumas criariam novas tecnologias, outras construiriam negócios e pouco a pouco uma diferença começaria a aparecer. Imagine duas pessoas recebendo exatamente 1 milhão. Uma decide gastar tudo em carros, viagens, festas e coisas que sempre quis comprar. A outra decide investir, compra uma pequena empresa, investe em tecnologia, compra imóveis, cria novos negócios. 10 anos depois, as duas começaram exatamente do mesmo lugar, mas uma pode ter perdido quase todo o dinheiro, enquanto a outra pode ter 10 milhões, ou 100 milhões, ou até bilhões, e é aí que a desigualdade poderia voltar a aparecer. Porque dar dinheiro para todo mundo não significa que todo mundo vai saber multiplicá-lo, mas nem tudo seria negativo. Na verdade, algumas mudanças poderiam ser incríveis. Milhões de pessoas poderiam escolher suas profissões simplesmente porque gostam delas. Uma pessoa poderia passar anos estudando música sem se preocupar em conseguir um emprego imediatamente. Outra poderia dedicar a vida à ciência. Alguém poderia abrir uma empresa sem precisar passar anos juntando dinheiro. Pais poderiam passar mais tempo com os filhos. Pessoas poderiam viajar, criar, inventar e experimentar coisas novas, e talvez a humanidade avançasse muito mais rápido. A tecnologia poderia assumir vários dos trabalhos que ninguém mais quisesse fazer. Robôs poderiam construir casas, máquinas poderiam cuidar das plantações, sistemas automatizados poderiam transportar mercadorias
mercadorias e os seres humanos poderiam passar mais tempo fazendo aquilo que realmente querem. Mas existe outro problema. Mesmo que todos tenham dinheiro, algumas coisas continuariam sendo limitadas. Imagine que todos tenham dinheiro suficiente para procurar os melhores médicos. O problema é que não podemos simplesmente criar milhões de médicos experientes de um dia para o outro. Se existirem poucos especialistas e milhões de pessoas tentando conseguir atendimento, quem terá acesso primeiro? Provavelmente quem puder pagar mais. E isso mostra uma coisa muito importante: dinheiro não é a mesma coisa que riqueza. Você pode ter milhões na conta, mas se não existem casas suficientes, médicos suficientes, comida suficiente ou energia suficiente, o seu dinheiro não consegue resolver tudo. Agora imagine que esse sistema continue por várias gerações. Os filhos também recebem dinheiro, depois os netos, depois os bisnetos. Algumas famílias começam a investir, criam empresas, compram terras, controlam recursos, desenvolvem tecnologias, enquanto outras gastam tudo. Depois de algumas gerações, algumas pessoas poderiam possuir bilhões, enquanto outras ainda teriam apenas aquilo que receberam originalmente. E talvez o mundo acabasse criando uma nova definição de pobreza. Não seriam necessariamente pessoas sem dinheiro, seriam pessoas que possuem dinheiro, mas não possuem recursos suficientes para acompanhar aqueles que conseguiram controlar os bens mais valiosos. No final, talvez descubramos que tornar todo mundo milionário não resolveria automaticamente os problemas da humanidade, porque riqueza não é simplesmente o número que aparece na sua conta bancária. Riqueza é aquilo que esse dinheiro consegue comprar: uma casa, comida, energia, educação, saúde, tecnologia, tempo e segurança. Se amanhã todas as pessoas do mundo recebessem $1 milhão, nós não teríamos criado automaticamente mais casas, mais comida, mais médicos, mais terras ou mais recursos naturais. Teríamos apenas colocado mais dinheiro nas mãos das pessoas, e talvez essa seja a parte mais surpreendente de todas. Se todo mundo fosse milionário, talvez ser milionário já não significasse ser rico, porque quando todos têm milhões, a verdadeira riqueza passa a estar naquilo que o dinheiro não consegue criar facilmente. E agora fica a pergunta: se amanhã você recebesse $1 milhão, você gastaria tudo para aproveitar a vida? Ou tentaria transformar esse milhão em algo muito maior?